Fala pessoal, Thiago Belotti aqui, não se preocupem, o Leopoldo não está sendo substituído, mas hoje temos Juliana Mello, que escreve para o site Fidedigno, escreve também para o meu site, Meus Dois Centavos, fez pós-graduação em cinema na Inglaterra, né? Chique, aqui no canal só vem gente chique. Eu a trouxe para que a gente conversasse um pouquinho sobre o filme da minha vida, novo longa do Selton Mello. Aliás, é o terceiro filme que ele dirige. Ele dirigiu Feliz Natal em 2008 e O Palhaço em 2011. A história do filme é sobre o jovem Tony. Ele mora numa cidade pequena chamada Remanso, com o pai e a mãe. Ele é filho de um pai francês e uma mãe brasileira. Ele vai embora da cidade por um tempo. Quando ele volta, o pai dele se foi. É baseado no livro do chileno Antônio Scarpetta. No Brasil chamam um pai de cinema, mas eu já vi ele como um padre de película, então pode ser um pai de filme também. Você acha que é o melhor trabalho de direção do Selton Mello? Sem dúvidas. Uma coisa que ele faz muito bem é apresentar os personagens. Desenvolvê-los é outro papo. Por exemplo, quando a Bruna Lismayer entra em cena, o primeiro diálogo que ela tem, o filme faz quase um close-up daqueles olhos perfeitos que ela tem, e ela tem o momento dela, e o filme faz isso sistematicamente. Toda vez que um personagem novo aparece, o filme fala: senhoras e senhores, temos aqui mais um personagem, e ele realmente deixa sua marca. O problema é que o filme os desenvolve mal, em alguns casos não os desenvolve. Não desenvolve de forma alguma. É o caso da mãe dele, por exemplo. A mãe dele é feita pela Ondina Castilho, que teria um arco dramático muito forte, porque ela foi abandonada por um homem, não sabe por que ele foi embora. Tá na central ali, o grande problema é justamente a questão do pai dele ter ido embora e ter largado a mãe dele lá, mas ela mesma... Mesmo a relação dela com o filho... Eu acho que ela foi pouco explorada, né? O filme abre com um voice-over bonito, que tem até no trailer, que se aplica ao próprio filme, que é o pai dele falando: eu só assisto ao começo dos filmes para conhecer a história e o final, porque o final é sempre bonito. E nesse filme, o primeiro e o terceiro ato são os melhores, e o segundo meio esticadão e cansativo e sai bastante do foco. Eu diria até que o primeiro ato é melhor do que o terceiro, porque o terceiro, pra mim, tem algumas informações que ficam faltando, justamente porque no segundo ele tenta focar em algumas coisas que não deram tão certo, tem uma história paralela que não fica muito bem desenvolvida, e então quando chega no terceiro eu fiquei com mais perguntas do que respostas, então o início do filme pra mim foi a melhor parte. O ator principal que faz o Tony chama-se Johnny Massaro. Eu não conhecia, mas eu achei que faltou carga dramática pra ele. Ele basicamente ele tem duas facetas. Ou ele tá com uma cara meio... um sorriso meio bobalhado, ou ele tá meio deprimido. E ele sabe muito pouco disso. Fosse o ator principal, o Selton Mello, de 20 anos atrás, esse filme seria extraordinário. Então faltou assim, talento dramático. Eu acho que ele foi muito inexperiente também. Eu acho que dá pra sentir essa inexperiência dele. Tem muito close-up na cara dele, então ele precisa de muita expressão e ele não entrega. Não, ele tá igualzinho, né? Ele varia entre, de novo. No final ele vira o James Dean, que nem você falou, né? No final, de repente, acontece uma coisa... Só que de repente, fica parecendo que o diretor falou alguma coisa pra ele que ele não contou pra gente no filme. Então parece que ele tem uma informação que a gente não tem. Então ele tá sabendo mais sobre o que aconteceu e ele não contou. Assim. Tem essa necessidade do filme de fazer mini momentos de filosofia, mini momentos de poesia. O pior é porque você fica esperando que isso vai dar algum fruto lá na frente. Aquela coisa de você prestar atenção no que tá acontecendo, no desenvolvimento, pra chegar lá na frente e você ter as informações, só que lá na frente não chega. São diálogos escritos demais, né? Que você vai, o roteirista queria que aquilo fosse dito no filme, não é algo que um ser humano pararia pra falar daquela forma, mas tá no roteiro, alguém tem que falar, então fala desse jeito. Pontos positivos do filme. Primeiro, a trilha sonora é extraordinária. A trilha sonora composta para o filme, a trilha sonora original, é boa. Mas a seleção de canções é perfeita. I Put a Spell on You, da Nina Simone. Coração de Papel, do Sérgio Reis, que embora não seja o meu estilo preferido, encaixa certinho com a narrativa. Comme d'habitude, do Claude François, quem eu não conhecia e passei a virar fã, porque a música é linda. The House of the Rising Sun, do The Animals, que é uma das melhores músicas imagináveis para aquele contexto e fora dele também. Não basta colocar músicas muito legais para você dizer que o filme tem uma trilha sonora boa. Elas precisam comunicar algo que está sendo dito na história e ao mesmo tempo não serem óbvias demais. Tipo, é uma cena sobre eu estou feliz e coloca because I'm happy, aí você é idiota. Não, ela funciona bem. E eu achei a mixagem do som
de uma forma geral, eu achei muito boa. Tecnicamente, vai além do som. O filme é muito bom. Outra coisa é a cinematografia. Quem fotografou o filme foi o Walter Carvalho, que já trabalhou com o Selton Mello no Lavoura Arcaica lá atrás. E ele é o melhor diretor de fotografia do Brasil, disparado. O filme parece banhado a ouro, mas sem parecer foi colocado um filtro na pós-produção, né? É muito bonito. Também as composições em termos de enquadramentos, que o Selton Mello... os planos são muito bonitos. Tem uma que a gente estava conversando, plano de um cinema totalmente desfocado. Aí você pensa, será que deu problema no projetor? E de repente entra um personagem em primeiríssimo plano, focadaço, você fala, ok. É só a silhueta, assim. Muitos desenhos, assim. Também você fala, uau! O figurino também merece destaque, a responsável foi a Kika Lopes e a direção de arte é bastante impressionante. Trabalho da Mônica Delfino e do René Padilha. Tem também a questão do cinema dentro do cinema. Tem a própria questão do trem. Porque tem algumas imagens do trem... Que parecem o primeiro trem, você tá falando? Aquele trem que deu mindfuck em todo mundo. Que as pessoas saíram correndo do cinema. Então tem alguns... Tem um ângulo que ele é mostrado assim, que você fica... Será? Eu não pensei nisso. Aí, tá vendo? Por isso que eu trouxe... eu não tinha pensado nisso. Eu fiquei pensando um pouco nisso. Como esse tema do cinema volta mais pro final do filme, eu fiquei pensando, eu acho que talvez... Tem alguma coisa a ver. Tem um elemento da paternidade também. Por exemplo, há uma cena envolvendo uma coisa que todo pai faz com seu filho. Eu me emocionei, eu tenho um filho pequeno, o meu filho é um pouco mais novo do que ele era naquela cena, mas eu falei, aqui tá perfeito. A maneira como ela é enquadrada, vindo em direção à câmera, a câmera macia, o jeito que ele fala. É uma cena muito bonita. É muito bonito, mas é um flashback, é pouco. Ele é sobre muitas coisas, só que ele nunca se resolve em nada. Ele é sobre o cinema, ele é sobre a paternidade, ele é sobre esse amadurecimento, ele é sobre os amores do Tony, sobre as perdas do Tony, mas ele tenta lidar com tanta coisa ao mesmo tempo que ele não resolve nenhum. Eu vou deixar um aviso de spoiler em algum lugar aqui do vídeo, então se você ainda não assistiu, pule para esta minutagem, que eu não sei onde eu vou pôr, que vai estar por aqui, então pule para este exato momento, a partir de agora, 3, 2, 1. Em relação ao final do filme, por favor, conte para o público o que acontece, o que você achou, se você achou problemático ou não, e depois eu... Bom, então, a grande questão é porque o Tony acredita que o pai dele foi embora para a França, mas na verdade o pai dele está na cidade vizinha, porque ele teve um filho com uma personagem que já tinha aparecido antes, a irmã da namoradinha do Tony. O pai do Tony ficou nessa cidade, abandonou a família que ele tinha pra poder cuidar desse filho. O Tony, quando descobre isso, volta pra cidade, meio James Dean, com o cabelo... de repente uma jaqueta, ele tá todo gostosão. Assim, aí ele chega na festa e ele vira pra Petra e ele fala, eu sei o seu segredo, mas... Ele está bem salvo comigo. Eu sei que você é a mãe do fulano, mas esse será o nosso segredinho. E aí enquadra nela, tipo, olha que vaca. Mas ela não fala nada. Tive um problema com esse final, principalmente porque uma das minhas cenas preferidas do filme foi uma cena que aconteceu mais no início, que foi um diálogo entre a Luna e a Petra, que são as duas irmãs. Eu achei a cena belíssima e eu fiquei com muita vontade de entender o contexto daquela cena e aquela relação entre as duas, porque parece que existe uma questão ali, porque a Petra foi embora, ninguém sabe porquê, e aí ela volta, então a Luna ficou muito chateada com a Petra ter ido embora. E eu queria mais daquela relação, e o filme não entrega, e quando chega no final, a Petra é simplesmente a responsável por todos os males que aconteceram com o Tony. Ela é desvirtuadora de famílias, né? Sim. Sendo que lá aquele... Ela é sempre sedutora. Ela, todas as vezes que ela aparece, ela é sempre muito sedutora. Nessa cena, ela também é. Nessa cena final com o Tony, ela também é. Mas ela não existe um contexto. Mas aí você pensa, mas ele é uma personagem secundária e o filme... Mas sabe por que isso não funciona? Porque há outros personagens secundários nos quais o filme gasta um tempão que não contribuem pra nada. Caso do ator João Prates, que faz o personagem Augusto, que é um dos alunos do Tony, que quer perder a virgindade, é irmão das duas. E o filme gasta um tempão com ele fazendo piadinhas sobre a genitália dele e outras bobagens. É um tipo de filme que não precisa de alívio cômico. E se você vai pôr que seja um alívio cômico engraçado, que não é o caso. E esses, 10, 15 minutos que o filme gasta nele... E é repetitivo, porque todas as vezes que ele aparece, ele tá sempre falando a mesma coisa. Põe a Petra pra falar alguma coisa. Sim. Põe ela pra mostrar se ela se apaixonou perdidamente pelo pai do Tony, porque que, entendeu? O filme não dá uma voz pra ele. Então eu não tô dizendo que a família não merece se reunir, ser feliz, e que o cara não merece ser perdoado por ter traído a mulher, e que ele deveria viver sozinho pra sempre cuidando do filho bastardo.
fardo, que eu sou contra finais felizes, mas ao mesmo tempo que ele vira o herói, porra, eu não quis manchar o nome da menina e eu cuidei do menino sozinho. Ela é a bandida, ela é a destruidora puta. de famílias. Ela é a puta que destruiu a família, mas ele traiu a mulher porque ele quis, entendeu? Então, dá ao menos uma voz pra ela. Dá ao E menos... a gente também não sabe o que aconteceu com ela. A gente não sabe se ela foi forçada a voltar pra casa, porque ela é uma menina de família. A família dela é conhecida na cidade. Então, às vezes, houve uma própria pressão da família pra que ela resolvesse aquele problema. Nada é mostrado. A gente não sabe. Eu não sei se você vai arriscar nota, eu sei que você não gosta de nota. Eu daria uma nota... Difícil, né? 6.9. 69. Eu vou botar a vinhetinha do 69 do Adam Sandler. Já viu? Ah. Ele fala 69, ele olha pro lado. Lembra esse filme Billy Não Madison? acredito que você vai Lembra colocar desse do filme? Sandler nesse vídeo. Eu escrevi crítica desse filme e eu acabei dando uma nota, mas o sistema de nota é diferente daqui. Eu acho que 6.5. Juliana, obrigado. High five, Obrigada. que não é high five, soquinho. É soquinho da paz. Bom, E é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.